Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Tudo na santa paz? Vamos à nossa aulinha de quinta-feira, tá certo? Hoje nós vamos estudar a linguagem do texto, tá certo? E também a atividade da página 16, as questões de 16 e 17. Tem uma questão complementar, meus amores, que eu vou passar, que será a 18, tá certo? No livro só tem duas questões e eu acrescentarei mais uma que ficará como 18 para poder exercitar uma parte bem importante que eu vou explicar durante a aula, tá bem? Eu quero agradecer pelas atividades, quero reconhecer o empenho de vocês e ficar muito feliz com aqueles que estão se esforçando. Eu sei que cada um de vocês tem as suas particularidades, tem os seus afazeres, tem as suas preocupações, mas a gente tem que dar prioridade também ao estudo, né, que é tão importante. Então, vamos na nossa aula de hoje. Olha, vamos à linguagem do texto. Que texto, professora? Ainda vamos sobre a nossa orelha de Van Gogh, tá bom? Então, vamos aqui reler. Professora, precisa copiar o quê? O trecho que está na questão de número 16. Esse quadrinho verde, anote aí, não precisa, está certo? Olhem, eu não vou aceitar as questões sem os trechos. Eu quero os trechos bem copiados. Releia o trecho a seguir. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice. E sussurrou com olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. Olha a pergunta, presta atenção. Diz que personagens são as falas desse trecho. De que personagens são as falas desse trecho? Tranquilo, né, meus amores? As falas, presta atenção, falas. Que recurso gráfico foi utilizado para indicar essas falas? Duas perguntas, duas respostas. Primeira pergunta, de quem é as falas? Ou seja, quem é a personagem? Ou quem são as personagens? Não sei. Que estão apresentadas nesse trecho, tá certo? Aí você escreve o nome da pessoinha. Segunda, escreveu, coloca o ponto final. Aí vai para a segunda resposta. Que recurso gráfico foi utilizado para indicar essas falas? Ou seja, quais foram os sinais de pontuação que apresentou aí essa ideia de que a personagem vai falar ou já está falando? Quais são os sinais de pontuação? O recurso gráfico nada mais é do que o sinal de pontuação utilizado para que eu identifique a fala da personagem. Ou seja, que ela está falando. Aí você coloca sinal de pontuação esse e esse. Já estou dizendo que são dois. Certo? Vamos agora anotar. Não, vamos ler. O discurso das personagens podem apresentar-se de duas formas. A primeira forma é a forma direta e a segunda é a forma indireta. Prestem atenção, amores, porque essa informação é bem importante. No discurso direto, em geral, utilizam-se sinais como aspas ou travessão. Ambos indicam as falas das personagens. Observa aí se já ajuda lá na resposta da questão de número 16. Podendo vir seguidas por verbo de elocução. O que são esses verbos de elocução, professora? Os verbos de elocução, meus amores, são exatamente os verbos que nos auxiliam a entender que a personagem vai falar, vai se pronunciar dentro da narrativa, dentro do texto. Quais são eles? Nós temos principalmente os verbos falar, dizer, perguntar,
questionar, sussurrar e etc. Vamos ver aqui dentro do exemplo, que fica melhor para compreender. O que vocês estão cochichando? Perguntou a mãe. Olha o que é que nós temos aí nesse exemplo. Nós temos um discurso direto. Por que um discurso direto, professora? Porque a personagem, que no caso quem é? A mãe, perguntou. E ela teve oportunidade dentro do texto de falar diretamente, ou seja, discursar, falar diretamente. Então, é um discurso direto. Por quê? Temos aí o travessão, indicando que a personagem está falando. Temos também aí o verbo de elocução. Qual é ele? Perguntou. Quem que perguntou? A mãe. Então, quem foi a personagem que fez a pergunta? A mãe. Qual é o discurso utilizado? Discurso direto, por essas características, porque a personagem teve oportunidade de falar, de se pronunciar, e foi utilizado para essa identificação o travessão. E, em seguida, o verbo de elocução, perguntou. Tá certo? Então, ela está diretamente falando no texto. Então, vamos ao seguir. Já no discurso indireto, as falas da personagem ou das personagens são reproduzidas pelo narrador, como em: a mãe perguntou que eles estavam cochichando. Vamos entender, amores. O discurso indireto é quando o narrador, ou seja, aquele que conta a história, que narra os fatos, ele assume a postura de falar, de contar, de narrar pela personagem. Então, quando o discurso é indireto, não aparece nem a travessão e nem os dois pontos. Tá certo? Perdão, meu amor. Amados, as aspas. Perdoe. Então, novamente, recapitulando. Quando o discurso é indireto, o narrador assume a postura, a fala da personagem. E se ele assume a fala da personagem, não aparece mais nem as aspas e nem o travessão, nem muito menos o verbo de elocução. Olha como é que fica a mesma frase que foi utilizada com o discurso direto, passando-a para o discurso indireto. A mãe perguntou o que eles estavam cochichando. Pronto. Quem foi que perguntou? A mãe. Mas quem foi que falou pela mãe? O narrador. A mãe, ou seja, a personagem, ela não assumiu aí a postura de fala. Quem falou pela mãe foi o narrador. Então, aí nós temos um discurso indireto. Eu espero que tenham compreendido. Tá certo? Questão de número 17. Releia agora este outro trecho. O homem a quem meu pai devia no momento era conhecido como um credor particularmente implacável. Outro se desesperaria. Outro pensaria em fugir, em suicidar-se a pé. Não, meu pai. Otimista como sempre, estava certo de que daria um jeito. Esse homem deve ter um ponto fraco, dizia, e por aí o pegamos. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Sua casa estava cheia de reproduções das obras do grande pintor. Precisa copiar o trecho, professora? Positivo. Copiar sim. Está bem? Na última frase, que termo indica a quem pertence à casa? Novamente. Na última frase desse trecho, tem uma palavra, um termo, palavrinha, que indica a quem pertence a casa. Sim ou não? E explique. Tá perguntando, tá certo? Você vai dizer se tem um termo, se existe aí uma palavra que indica quem pertence à casa. Sim. Vai explicar. Sim, o termo é esse, a palavra é essa que indica que a casa era de fulano. Pronto. Não, não indica, mas eu já estou ajudando que indica, né? Então, vamos lá.
Coloca aí que sim e qual é o termo que indica, tá certo? Questão 17, item B. Nessa mesma frase, há um substantivo que retoma a figura de Van Gogh. Está afirmando. Um substantivo, amados, é o nome dos seres. Substantivo é o nome dos seres. Estudamos no ano anterior, né? No 6º ano. Substantivo é o nome dos seres, dos objetos, das pessoas. É o nome que nós damos aos seres, animados e inanimados, com vida ou sem vida, tá bom? Qual é esse termo? Ou seja, vamos entender. Nessa mesma frase, na última frase, tem um nome, tem um substantivo que retoma, que volta, que lembra, que se refere à figura de Van Gogh. Qual é esse termo? Ou seja, qual é esse nome? Qual é esse substantivo? E por que ele foi utilizado? 2 perguntas, 2 respostas. Qual é a palavra? Ou seja, qual é o substantivo que retoma a figura de Van Gogh, que lembra Van Gogh? E por que esse substantivo foi utilizado? Por quê? Tem um motivo. Qual foi a finalidade dele ter sido utilizado? Agora vem o anote aí para que possamos ler. E esse anote aí ajuda vocês a responderem tanto o item A como o item B da questão 17. Tá certo? Os pronomes e os substantivos podem voltar a partes do texto, permitindo ao leitor recuperar o que foi dito anteriormente. Só um exemplo assim, bem cotidiano para ajudá-los a entender. Quando nós vamos produzir um texto, ou escrever algo, ou até na conversa informal, nós falamos muito termos repetidos. E aí, ele foi, assim, repetimos bastante. Mas quando partimos para a escrita, para a produção escrita, nós temos que ter cuidado exatamente com a repetição de algumas palavras. João foi passear. João foi para o parque. João foi com sua família. João levou seu cachorro. Não. Estamos repetindo aí um termo. João. E para que o texto não fique sem coerência, nós temos que utilizar palavras que substituam esse João. João foi ao parque, ele acompanhado de sua família, vírgula, levou seu animal de estimação. Então, eu estou repetindo o nome João? Não, mas eu sei que estou falando dele? Sim, então eu utilizo palavrinhas que voltem, que recuperem o nome do João, se refiram ao que foi dito anteriormente, que no caso aqui é João. Nesse exemplo assim, bem superficial, para vocês entenderem um pouquinho dessa questão 17. Está bem? E a última questão, que é a 18, que eu pedi para que vocês... Vou pedir agora, né? Aliás, já estou pedindo que vocês copiem no caderninho, como 18, é bem tranquilinho, vai fazer assim. Escreva nos parênteses DD para discurso direto e DI para discurso indireto. Nós temos aqui 5 trechinhos, nos quais vocês irão colocar entre parênteses DD, se você achar que esse discurso é direto. DI, se você achar que o discurso é indireto. Lembrando que o discurso direto, quando a personagem aparece no texto, na narrativa, na informação, falando, tendo voz. Utiliza-se as aspas ou travessão e nós temos os verbos de elocução, que é exatamente está relacionado ao que a personagem falou. Disse a fulana ou sussurrou fulana, tá certo? E o discurso indireto é quando o narrador assume a postura, toma a voz da personagem, falando por ela. Está bem? Então, vamos à primeira frase. Estive a pique de lhe dizer que queria acabar nosso namoro. Se você acha que essa informação está em um discurso direto, bota DD. Se acha que está apresentada com um discurso indireto, coloca DI. E assim fará com as outras. Mas chegou uma hora em que ela percebeu que eu estava triste e perguntou por quê. O que foi que você disse? Estou triste por sua causa. Dizia ou não dizia que não gostava mais dela? Pronto, amados. São essas 3 questõezinhas muito tranquilas, tá certo? Tenham bastante cuidado ao fazer.
carinho e envie para o meu e-mail. E para concluirmos, este momento difícil vai passar e dele você vai sair mais forte. Lute e tenha fé e principalmente não desista. Siga adiante. Confia nesse Deus maravilhoso que nos capacita todos os dias a vencer. Fiquem todos com Deus e um abraço. Até a próxima aula.